Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes. Dessa vez estou gravando aqui em casa, reflexão para domingo. Hoje é dia 6 de novembro do ano de 2016 e hoje nós falaremos: médium precisa ter assentamento da esquerda em casa? E se você quiser mais informações, você acessa mediumdeumbanda.com e se quiser falar comigo, manda um e-mail para leonardo@mediumdeumbanda.com, ok? Vamos lá. Essa é uma dúvida relativamente comum, várias pessoas têm essa preocupação. Eu mesmo tive essa dúvida quando eu comecei a minha vida mediúnica, se eu precisava fazer, se não era necessário, e pude conversar com as entidades a este respeito, tanto com pretos velhos quanto com o próprio Exu a este respeito, no sentido de obter uma orientação. Lembrando que nesse propósito, como é uma coisa que varia de casa para casa, pode ser que na sua casa a norma seja diferente, ok? Mas como objetivo da reflexão é trazer uma experiência pessoal e um conteúdo vivencial, então vou dizer da minha experiência o que eu aprendi neste sentido. E a resposta é claramente um não. Mas antes disso, deixa eu explicar para quem talvez seja leigo e não conhece o que seja um assentamento de Exu. Um assentamento de Exu pessoal nada mais é do que uma mini firmeza na própria casa do médium. Assim como os terreiros têm as suas firmezas da esquerda, os médiuns, alguns deles fazem também em sua própria residência, a fim de ser guardado, de ser protegido por seu Exu, etc., a fim de que ele possa trabalhar. Bom, mas por que não precisa fazer? Primeiro, o seu Exu vai te proteger independente de você ter a firmeza ou não, porque essa é a função dele. Ele está ali para te proteger contra os ataques das trevas, contra os obsessores, contra as coisas que podem te fazer mal, desde que você não tenha buscado essas coisas, você não tenha atraído essas coisas pelos seus comportamentos, porque o Exu também não vai simplesmente limpar a sua barra se você for atrás de confusão. Ele está ali para te resguardar, uma vez que todo médium que resolve trabalhar em favor da luz, da espiritualização, do amor ao próximo, ele atrai a atenção de maus espíritos que querem acabar com aquele trabalho. E aí é função do Exu manter essas entidades afastadas a fim de que você viva uma vida normal como qualquer pessoa, sem sofrer mais pelo simples fato de ser médium, ok? E aí é justamente por isso que muitos médiuns acham que precisam fazer uma firmeza na residência. Então eles vão lá, geralmente perto da porta, constroem uma casinha, colocam as velas, colocam as bebidas, colocam os charutos, tudo que faz parte de um processo, de um assentamento normal, uma firmeza normal de terreiro, mas eles fazem dentro da casa. E por que não precisa? Porque ali não é terreiro. Essas firmezas são feitas no terreiro porque ali se concentra as forças básicas da casa, ali está a segurança da casa, ali está a firmeza da casa. E aliás, é até mesmo por essa razão que não é qualquer pessoa, mesmo dentro do terreiro, que pode ir lá fazer a firmeza. Os espíritos normalmente indicam quem pode e quem não pode fazer. Agora, não é porque você não necessita de ter uma firmeza, um assentamento na sua residência que você esteja proibido de fazer. Porque eu já presenciei casos em que os Exus recomendaram que aquele médium fizesse, porque aquilo ali era útil no caso dele, pela ligação que ele tem com o espírito, pelo trabalho que ele realiza, pela força que ele tem, daquela entidade, ou seja, uma particularidade daquele médium. Não é uma regra geral para todos. Então, na verdade, o que eu percebo muito é o seguinte: nas trocas de experiências, conversando com médium de todo canto, eu vejo que as pessoas mais preocupadas com a esquerda são aqueles que mais fazem cagada. Então o cara ele arruma confusão, ele recorre à esquerda. Ele faz uma atrapalhada, ele recorre à esquerda. Então o indivíduo às vezes está desenvolvendo a sua mediunidade, mas ainda vive uma vida muito mundana, uma vida profana, uma vida cheia de coisas que não condiz com quem quer caminhar pela via da espiritualidade. Como ele tem medo
de levar chumbo dos espíritos, então ele pega e quer fazer a firmeza na casa dele porque ele vai se sentir mais protegido. E aí vira e mexe, ele vai lá e tá fazendo a firmeza porque ele acha que ele tá livre, e ele pode fazer as atrapalhadas dele, e aí a casa dele tá resguardada por conta dos Exus. Isso é um engano. Exu é uma entidade inteligente. Se ele tá vendo que o médium dele tá fazendo merda, que o médium dele não tá seguindo o que tem que fazer, que o médium dele tá saindo da linha, você pode oferendar para ele um barril de chopp, um barril de pinga. Ele não vai ligar para aquilo, porque ele está vendo, ele está ali para conhecer as pessoas, e Exu conhece as pessoas como ninguém. Então ele vai ver, fala, ó, você está tentando barganhar comigo, mas você está errando, então o que você quer que eu faça? Você pode comprar uma vela de 1 metro e acender aqui, e comprar uma imagem em tamanho real de Exu se você quiser. Não vai mudar nada, meu amigo. Porque você que tem que colocar os seus atos dentro da caridade, dentro do amor ao próximo, e não sair fazendo besteira por aí e depois me chamando, que é o que normalmente eu pessoalmente vejo acontecer. Então, recapitulando, há necessidade, só porque eu sou médium, de fazer um assentamento na minha casa? Não, não existe nenhuma necessidade. Se uma entidade te recomendou isso, é porque, então, para o seu caso, ela acha justo e válido. Aí cabe a você perguntar para ela o porquê você deve fazer. E, aliás, eu já bati nessa tecla tanto que o piano já quebrou a tecla, né? A gente tem que questionar as entidades o porquê disso, né? Não é simplesmente obedecer, mas por quê? Por que eu tenho que fazer o assentamento e os demais não? E aí ele vai dar a explicação dele para você, e você decide se você aceita aquilo ou se você não aceita. E aí vem algumas dúvidas correlatas aí em relação a esse tema. Por exemplo, posso montar um altar com imagem de Exu na minha casa? Bom, aí vai de cada doutrina. Na forma como eu pratico, não. Você monta um altar com as imagens sempre dos orixás, né, ou dos santos, conforme for a sua umbanda, e se você quiser coloca dos guias da direita. A gente não coloca. Então eu não acendo vela para Exu dentro de casa, eu não coloco pinga para Exu dentro de casa. Por quê? Porque eles não podem entrar na sua casa? Tem nada a ver, Exu entra onde ele quiser. Mas as entidades têm os seus pontos de força, e o ponto de força do povo da rua é a rua. É o mais perto da rua que existe. O mais perto que existe da rua é o portão de entrada da sua casa. Então por isso que até mesmo dentro dos terreiros, o assentamento da esquerda é feito na porta. As pessoas entram, elas precisam passar por aquele assentamento antes de entrar dentro do terreiro. Então ali já começa o primeiro processo de purificação, né? As energias mais densas daquela pessoa já são absorvidas naquele momento. É por isso que ela fica lá, a não ser que de repente o lugar onde o terreiro é feito não tem espaço para fazer na entrada, mas normalmente é na entrada. Você passa e ali você deixa aquela energia negativa. Então, da forma como eu pratico, se eu quero fazer alguma coisa a Exu ou a Pombagira, se eu quero oferendar alguma coisa, ou eu vou no ponto de força deles, que no caso dos meus em específicos é encruzilhada de cemitério, e ali eu faço o trabalho, mas aí eu recordo um ponto que cada vez tem sido mais discutido dentro da religião, que é o cuidado para não poluir o ambiente. E a coisa mais desagradável que tem é você chegar na porta do cemitério e encontrar aquele tanto de vela, aquele tanto de garrafa, aquele tanto de alguidar, tudo caído ali, sujando. Então, até alguns cemitérios, aqui eu não sei se tem, eu nunca vi na verdade aqui, mas eu já vi relatos de que em São Paulo, alguns cemitérios até destinam espaço para isso, né, que você paga uma pequena quantia para poder fazer a manutenção daquele ambiente, você vai lá, faz as suas entregas, depois o pessoal vem, limpa, não tem problema nenhum. Então acho muito feio, muito desagradável você chegar na porta do cemitério e encontrar esse tanto de coisa lá. E da mesma forma, a gente também não vai fazer na rua para não sujar a rua, né? Então, você faz tem que ir fazer uma entrega na encruzilhada, você vai lá, coloca na porta de uma pessoa, a pessoa não entende, sai lá de fora, acha que estão fazendo uma macumba para ela, já fica nervosa. Então a gente tem que ter consciência e mais uma consciência ambiental. E cada vez mais eu tenho crescido dentro da Umbanda para não se fazer isso. Então quando eu quero fazer uma coisa para Exu,
sei lá, se eu estou sentindo que o meu lar está precisando de uma proteção maior, está precisando de uma força extra, estou sentindo que naquela semana parece que eu estou sendo muito atacado espiritualmente, e isso acontece a todos os médiuns, não porque os Exus falham na sua proteção, mas porque nós somos invigilantes com os nossos pensamentos e acabamos atraindo esse tipo de coisa. Então, se eu estou achando que eu estou precisando, o que eu faço? Uma coisa que me foi ensinada por um Exu. Eu vou até o portão da minha casa, acendo, se eu tiver velas coloridas, acendo uma vela vermelha, uma branca e uma preta, coloco um copo de marafa, acendo um charuto, dou uns tragos, coloco ali, pego com o próprio marafo mesmo, faço 3 cruzes no chão e faço uma oração pedindo a força daquele Exu para a proteção do meu lar. E aí volto e vou tocando a minha vida normalmente, porque tenho certeza que ele vai responder, que ele vai ajudar. Mas isso é um recurso a ser utilizado quando necessário. Isso não é para fazer todo dia, porque senão vira assentamento. Assentamento é isso, você vai lá, destina um pequeno espaço da sua casa, onde você vai criar um pequeno vórtice de força para a esquerda. E isso é desnecessário para o médium. Mas se você quer invocar ajuda, se você quer pedir ajuda, né, do Exu, que lembrando sempre vai trabalhar para a caridade, sempre vai trabalhar para o bem, ele vai lá e ele vai te ajudar cumprindo esse papel. E dentro da sua casa, dentro da sua residência, você vai invocar as forças da direita, que são as forças dos espíritos mais evoluídos, para a harmonia do seu lar. E aí, se você quiser, você monta o seu altar na sua casa. Lembrando também que eu não recomendo montar altar no quarto, nem na sala. O mais adequado é você ter um cômodo da casa para isso, mas caso você não tenha, você vai ter que fazer de um jeito, né? Então coloca na sala, mas não no quarto, porque quarto é um espaço íntimo seu, né? Então você tá lá deitado, você e sua esposa, você vai ter uma relação sexual olhando para a imagem de Jesus, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então a gente precisa ter bom senso para isso. Então era isso que eu queria trazer, espero que tenha ajudado com essas reflexões a sanar uma dúvida que é bastante comum. E é isso aí, pessoal. Vou parando por aqui. Lembre de acessar mediumdeumbanda.com e se quiser falar comigo, manda um e-mail para leonardo@mediumdeumbanda.com. Um abraço e até a próxima reflexão.